para falar sobre esse assunto, explicar para a gente o que é o lúpus. Eu estou recebendo no programa a reumatologista, a doutora Andréa Meirelles. Tá linda, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Claudete, um prazer. Lúpus, e mais uma que prefere a gente. O que é o lúpus? O lúpus ele é uma doença caracteristicamente inflamatória, gerada por uma quantidade de anticorpos que o corpo da gente produz contra diversos órgãos. Na realidade, o lúpus ele pode acometer desde as articulações, a pele, o coração, o rim. Ele é uma doença multissistêmica, ou seja, É o todo corpo brigando com o corpo, então? É o corpo brigando com o corpo. E por que acontece isso? É uma doença genética, onde o paciente ele tem uma alteração no sistema imunológico, que ele não consegue reconhecer o que é próprio do corpo e o que não é próprio do corpo. Então, o nosso sistema imunológico, que seria só para combater vírus, bactérias, tumores, ele passa a cometer também o nosso órgão normal. E isso gera um processo inflamatório e, às vezes, a falência do órgão. Nossa, mas ele aparece, você disse que é genética, uma doença genética, e é hereditária também? Ele surge em qualquer época, eu falei, né, crianças, pessoas de mais idade, qualquer um pode ter lúpus, surge assim de repente? O lúpus pode surgir em qualquer idade, realmente pode acometer desde crianças. A principal faixa etária é a fase fértil da mulher, então é geralmente entre 20 e 45 anos em média, mas pode acontecer desde o nascimento. Ela é uma doença que prevalece nas mulheres porque ela tem uma forte influência do hormônio feminino, que é o estrogênio. Por isso que, passada essa fase fértil, a incidência cai bastante. Tá. Se tem alguma coisa que piora, tem pelo menos uma que melhora, que melhora, né? Exatamente. Nesse caso é melhor. Agora, é hereditária? Se alguém na família tem, a pessoa... Ela funciona mais ou menos, como eu sempre exemplifico, como diabetes, como hipertensão. Se a família tem, os pais têm, a tendência aumenta, mas não obrigatoriamente um filho ou filha de mãe lúpica obrigatoriamente terá lúpus. Não é essa ocorrência 100%, mas a incidência, infelizmente, aumenta. Tem alguma foto, pelo menos, para eu saber aqui mais ou menos o que é? Tem foto, não? Tá, porque eu queria saber assim, o que é, o que acontece com a pessoa? O que ela sente? O lúpus, a gente tem algumas coisas bem marcantes do ponto de vista de sintoma e sinal. Então, um dos sinais mais clássicos é a famosa asa de borboleta que aparece no rosto. O que seria a asa de borboleta? É uma mancha vermelha que acontece na asa do nariz e nas bochechas, que geralmente é bastante desencadeada pelo sol, pela radiação ultravioleta, e fica uma mancha bem exuberante. Não é aquele rosadinho de sol, não. Ela é bem forte, geralmente ela tem uma depressão, tem uma diferença de altura entre a pele e essa lesão. Então isso é um sinal bastante característico. As artrites, né? Então as inflamações em punhos, mãos, joelhos, e que acontecem geralmente de manhã, o que a gente chama de poliartrite simétrica, geralmente acontece bilateral, igual numa mão, num punho, num pé e no outro pé. E de manhã por quê? De manhã porque todas as doenças inflamatórias tendem durante a noite a produzir mais o líquido sinovial, então distende a cápsula articular e, consequentemente, a dor fica mais intensa de manhã. Um outro sinal importante é uma falha no cabelo, uma queda que a gente chama de alopecia areata, que é uma queda localizada num determinado ponto, como se fosse uma área arredondada. Então, aquela área do cabelo cai, geralmente aquele não nasce novamente, às vezes, mas tem recursos depois para fazer implante, enfim, para a gente tratar. Mas não nasce mais? Cai? Não nasce? Geralmente, na alopecia areata, não nasce mais o cabelo naquela região, né? Então, emagrecimento, alterações renais, perda de proteína na urina, alteração com água na pleura, que é uma capa que envolve o pulmão. Então, na realidade, Claudete, a gente segue um critério que nós chamamos, né? Então, são 10 sinais importantes e pelo menos desses 10 a gente tem que ter 4. E, consequentemente, existem alguns exames de laboratório para confirmar isso. E esses são alguns dos sinais? Esses são alguns dos sinais. Se tiver mais de 4 ou 4, procure o médico, porque pode ser. Agora, que coisa, não é? A pessoa não tem cura. Ela vai viver sempre com ele. Se tem crises, por exemplo, tem uma época que passa bem, tem uma época que ele volta. Sim, é uma doença crônica, né, de evolução crônica, não é curável porque como tem o componente genético, a gente não tem como mudar a nossa genética. Mas os tratamentos são extremamente eficientes e muitos pacientes entram no que a gente chama de fase de remissão. Remissão é como se ele tivesse
tivesse, entre aspas, curado, mas ele está numa fase bem, adormecido, totalmente pelo assintomático. menos. Exatamente, está pelo adormecido. Menos adormecido. Eu tenho aqui um testemunho, e é de uma advogada, né? É a Clara Ferreira, e ela teve, não é certo falar teve, tem, né? Então, tem lúpus, mas está numa fase... controlada, em remissão. Em remissão. Bom, eu vou conversar agora, ela é advogada, é a Clara Ferreira. Isso. Não está nervosa não, né, Clara? Dá um abraço aqui. Só um pouquinho, tá tremendo. Tudo bem, Clara? Deixa eu sentar pertinho de você, então, pra gente conversar legal aqui no nosso programa, né? Você descobriu quando o lúpus? Foi em 2006, eu estava com 27 anos. Puxa, muito novinha ainda. E tem algum caso na sua família? Não, sou o primeiro caso na família. E o que apareceu em você para você desconfiar ou procurar um médico? Foi um cansaço muito acentuado, mas do assim, nada. Do nada. Eu não conseguia nem escovar meus dentes. Nossa. Não conseguia lavar o cabelo, que já me dava aquela canseira, eu tinha que sentar. Nossa, um cansaço extremo, Extremo. Então. E o que apareceu também... E você estava acostumada? Você já tinha se formado? Sim, não? já. Já estava advogando? Já. Então, como advogada, você estava acostumada, você saía, você tinha uma vida ativa. E de repente eu não conseguia fazer mais nada. Você foi buscar o médico para saber? E tinha o fenômeno de Renault, que minha mão, uma ficava fria, a outra ficava quente e mudava de cor. Aí a gente achou que era alguma coisa até no coração, né? Um problema cardíaco. E daí foi desencadeando os outros fatores, e dos 11 critérios lá que tinha no lúpus, eu só não tinha a lesão em asa de borboleta e não tinha a lesão na boca, na gengiva, né, que dá umas úlceras. O resto eu tinha tudo. Para você, como foi descobrir que tinha lúpus com 27 anos de idade? Ai, foi um baque, porque é uma coisa muito limitante. O que, por exemplo, você deixou de fazer? Eu deixei... Quando Essas eu tava são fotos suas, não? Sim, essas são fotos de quando eu fui internada com uma vasculite Nossa, generalizada. O que é isso, hein, doutora, que aparece? Então, a vasculite, ela é uma hiperresposta dos vasos da pele. E esses vasos se fecham de maneira que isso falta oxigenação na pele e por começa isso que às vezes até a parece ulcerar. erupções, assim. Mas essas também são mais altinhas que a pele? Essas são mais elevadas, funcionam como uma reação alérgica também, mas não é uma alergia. Parece, num primeiro momento, uma alergia. São vários vermelhidões na pele por conta de uma inflamação mesmo, gerada por anticorpos da pele. Bom, Clara, você teve isso? Tem mais fotos suas? Não? Depois ficou geral isso. Nas pernas também? Tudo, corpo Começou inteiro. Nas costas? Começou nos corpo ombros. todo? Aí E depois, coça? No começo não, depois começou a coçar bastante. Quando eu já estava internada, começou a coçar muito. E aí o que você fez? Você que tinha uma vida ativa, já trabalhava, tudo, você teve que se ausentar do trabalho? Sim, eu tô afastada. Até agora? Até agora. Eu me afastei em 2016, porque eu tive uma depressão muito grave. Depois de 10 anos no início da doença? Em tratamento. Durante esses 13 anos, eu fiquei em remissão só 3 anos. Ou seja, sem nenhum sintoma? Sem nenhum sintoma, com vida normal, fazendo tudo. E você já testou tudo, todos os medicamentos? Eu estou passando agora, eu estou em transição para fazer o tratamento com a medicação imunobiológica. Que aí a doutora vai explicar já pra gente o que é. Você tem esperança nela? Sim, porque eu tratava com antimalário, deu problema na minha vista. Aí eu tive que passar para um outro medicamento que afetou o meu fígado. Aí eu passei por um outro medicamento e esse também não está tendo muita resposta, então eu estou indo para o imunobiológico agora. Caramba, que dificuldade, hein, Clara? E é bastante então, remédio. significa muito o lúpus na sua vida, infelizmente de uma forma muito ruim, né? Sim. Que a gente gostaria que não tivesse acontecido. Porque tão jovem, a advogada, já naquela época, em 2006, teve que praticamente mesmo, né? Abandonar a profissão. E como é que você se sente hoje? Hoje eu me sinto, assim, melhor. Com relação, a gente vai acostumando, né? A gente vai se adequando à vida, mas é muito difícil lidar, assim, com você tem vontade de fazer as coisas, você tem vontade, mas o seu corpo não obedece, não consegue. Você é casada? Sou. Você tem filhos? Tenho uma filha de 21 e um de 17. Não tem problema a mulher com lúpus ter filhos, então, doutora?
Elas podem engravidar. Tá. O que a gente orienta é que tem que ser uma decisão da gestação, tem que ser meio compartilhada com o médico. Tá. Porque a gente pede que a paciente esteja sem atividade da doença por pelo menos 2 anos e determinados tipos de medicamentos não podem ser utilizados na gravidez. Alguns são permitidos, outros não. Então, é uma gravidez planejada, salvo se o paciente tem um determinado tipo de anticorpo, que é o anticorpo antifosfolípide. Esse anticorpo aumenta demais o risco da gestação e aí, neste caso, às vezes a gente desaconselha a gestação. Tá certo. Minha querida, tá aqui pertinho de Nossa Senhora, já tá em Aparecida. Verdade. Peça por ela, a gente tá torcendo aí por você, me dá um beijo. Ela falou, eu tô ficando nervosa, já tá atacando aqui. Agora, Clara, de vez em quando você tem crise. Assim, do nada ela aparece. Ela aparece. E aparece de formas diferentes. Uma hora atacando uma coisa, outra hora outra? A dor vai mudando, mas De lugar. normalmente é o fator emocional que desencadeia. E o sol também, né? Uhum. Bom, eu espero não ter sido um fator emocional Imagina, ruim na tua vida, imagina. tá bom? Obrigada. Estar aqui no programa. Obrigada, Clara. Eu acho que ela exemplificou muito bem, né, o que pode ser a força, e já que ataca mais as mulheres, que a mulher tem que ter para buscar saídas, tentar um tratamento, não deu certo? Vamos ao outro. Então, vamos falar agora com elas, doutora, sobre o que é possível fazer e os avanços da medicina nessa área. Então, os tratamentos, eles se baseiam muito no tipo de manifestação que o paciente tem, né? Por exemplo, se a gente tem uma manifestação cutânea, que são as manchas na pele, e tem uma manifestação articular, que são os sintomas mais brandos do lúpus, a gente opta por um determinado tipo de medicamento. Como ela falou, são antimaláricos mesmo, são remédios que antigamente eram usados para malária. Claro que eles têm uma dosagem diferente e a gente utiliza isso também para o tratamento do lúpus com bastante eficiência. E esse novo que ela vai fazer? A terapia biológica, ela é um avanço que a medicina desenvolveu, é o que a gente chama de terapia com célula-alvo. O que é isso? Ele é um anticorpo contra um determinado anticorpo do lúpus. Então, ele não é uma medicação que age como um imunossupressor geral, abaixando toda a imunidade do paciente. Ele tem um foco, uma célula que ele se direciona. Esse remédio ele não é geralmente a nossa primeira escolha, por uma série de razões, porque tem outros medicamentos que também são eficientes para várias outras, com um custo um pouco inferior. Tá. Então, é um remédio mais recente, então a gente requer ainda uma amostragem maior. Mas, sem dúvida, nos casos que nós temos, os resultados realmente são muito bons, né? Então, é importante lembrar que tem saída, que tem tratamento. Eu queria só ressaltar uma coisa que ela colocou, Claudete, a questão da fadiga. Isso realmente é muito importante. Muitas vezes é um sintoma muito precoce do lúpus. É importante salientar que não é falta de ar, não é andar e sentir que o coração está ofegante. É um cansaço mesmo, como se o paciente tivesse feito uma aula de ginástica ininterrupta. Ele se sente sempre muito cansado. A ponto dela não conseguir tomar um banho, pentear um cabelo. É uma falta de energia importante. Tá. Isso pode ser também um dos sintomas. Um alerta. Queria agradecer, obrigada por ter vindo, viu? Eu conversei com a reumatologista, doutora Andréa Meirelles, que tem a mais linda clínica, não é clínica não, é um centro maravilhoso para quem tem artrite, artrose, reumatismo, né? Para te cuidar por inteiro. Parabéns. E é aqui em Guaratinguetá, não é? Isso. Um beijo, viu, obrigada, doutora? Claudete. Eu vou deixar o telefone de contato, é 12, o código de área, 2103-4884. 2103-4884. Perdão, 4984. 49? Meu Deus, tá certo aqui, eu que errei. Vamos repetir. 12-2103-4984. Aí no vídeo tá correto. E também tem a clínica, né? O site? Isso. Tem trabalhos lá? Tem o site da Clínica Mover, né? www.clinicamover.com. E lá você tem matérias sobre vários problemas, né? Agora, é importante procurar rapidinho o médico. Mais Isso eu importante. acho que fica como alerta para você que está assistindo o nosso programa. Obrigada, doutora Andréa, por ter vindo, viu? Um grande beijo mesmo, tá?